Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre tarifas de energia com o Helder Souza, que é diretor de regulação na TR Soluções. Mas antes de passar a palavra para o Helder se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, janeiro de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 155 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Helder, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, meu nome é Helder, eu atualmente sou diretor de regulação na TR Soluções. Comecei a minha carreira, com o primeiro contato que eu tive com uma nota técnica do primeiro ciclo de revisão tarifária foi em 2006, quando eu era ainda aluno da Universidade Federal de Itajubá, onde eu cursei a engenharia elétrica. Aí, até mesmo antes de me formar, eu acabei sendo contratado para trabalhar na Abrace, Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, e me mudei para Brasília, juntamente com a Abrace, cuja sede era em São Paulo, e lá eu trabalhei por 7 anos, tive a oportunidade também de fazer um mestrado em regulação e gestão de negócios lá na Universidade Federal, na Universidade de Brasília, e depois recebi um convite para voltar para São Paulo e tocar o escritório da TR Soluções aqui em São Paulo, e isso em 2016, então desde julho de 2016 eu estou aqui na TR. Que legal, Helder. Então, você é da famosa Universidade de Itajubá. Você sabe que eu sou da Federal de Santa Catarina, tem uma rixa aí, né? Itajubá com Santa Catarina. Santa Catarina quer ser de Itajubá, né? Itajubá é enorme, aí, super tradicional, muito legal. Agradeço aqui a sua presença. E, assim, a gente está aqui conversando porque eu recebi um e-mail com um super artigo da TR Soluções, porque eu adoro me cadastrar em newsletter, né? E recebia de vocês, estava muito bom. E aí eu mandei uma mensagem para o Paulo, falei, olha, vocês não querem falar sobre esse artigo aqui, porque ficou muito bom. Então, eu queria começar pedindo para você se apresentar aí, apresentar a TR Soluções, na verdade, porque acredito que nem toda a nossa audiência conhece vocês e tem muita projeção tarifária que a gente vê aí na mídia que a TR faz. Então, conta um pouquinho quem é a TR Soluções, Helder. Legal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Fabíola, de conversar com vocês. Acho que é a primeira vez que a gente está conversando. Espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades. Bom, a TR nasceu, tudo começou em 1999, quando o Paulo Stil, que é o fundador da TR, ele trabalhava na ANEEL, na época ainda, no início das privatizações, então tinha-se lá, ele começou a trabalhar justamente nessa área de tarifas lá na ANEEL, e pegou toda aquela documentação que veio da época do DENAI, o famoso livro verde com as tarifas orossazonais, e precisava-se, na verdade, cumprir com os primeiros contratos de concessão de distribuição, que era atender à cláusula econômica do contrato, para fazer as revisões, promover as revisões tarifárias. E foi aí que ele, juntamente com o time lá da ANEEL, ele foi um dos que ajudou a desenvolver a metodologia que foi utilizada no primeiro ciclo de revisão tarifária, E aí, depois, ele acabou saindo da ANEEL, fundou a TR Consultoria, na época, em 2004, e aí ele sempre estudou a questão de estrutura tarifária, tanto no mestrado dele, depois no doutorado, que ele defendeu em 2008, e até 2011, ele sempre teve o interesse em sair do mundo da consultoria, tirar, na verdade, das planilhas de projeção que ele utilizava para fazer os trabalhos de consultoria, ele queria transformar aquilo num sistema que pudesse ser utilizado por usuários, para que cada um pudesse fazer a sua simulação, e depois de muitas tentativas,
né, de fazer isso acontecer com empresas terceiras de software, ele não conseguiu, e foi então que em 2011, né, a gente teve a oportunidade de incubar a TR, naquele momento, então, foi a TR Soluções que nasceu em 2011, a TR Consultoria morreu, então a TR virou uma empresa de tecnologia que, né, nasceu em 2011, então nós estamos faz mais de 11 anos que a gente está, né, desenvolvendo esse modelo, né, de inteligência de mercado e, né, focado na projeção de tarifas, que é o SET, né, que a gente oferece comercialmente para o mercado. Basicamente isso, é um pouquinho da história da TR. Muito legal. Eu acompanho vocês realmente desde o início. Acho que a gente contratou, na época, acho que o Paulo foi em 2002 ou 2003, realmente bem no início. Então, pegamos bem o iniciozinho ali da TR. Muito bacana. E acompanhamos toda essa trajetória de vocês. Mas vamos começar as perguntas técnicas aqui, Helder. A gente está em 2002, né? E esse ano foi um ano muito movimentado do ponto de vista da abertura de mercado, né? Então, a gente teve a Portaria 50, que abriu o mercado para o Grupo A, agora temos uma consulta pública, né, que tem ali a proposta de um cronograma para abrir para o Grupo B também, ou seja, esse é um tema que realmente está muito efervescente no setor, foi algo muito esperado pelo setor. Mas eu queria ouvir a sua pontuação em relação a esse movimento de abertura de mercado, por que ele preocupa do ponto de vista tarifário também? Bom, né, como expliquei um pouco, né, o nosso negócio, né, isso afeta o nosso negócio. E sempre que tem algum, né, e o que a gente vende, na verdade, é informação, é inteligência de mercado, né, com foco em tarifas. Então, qualquer movimento de mercado que, de alguma forma, possa exercer uma influência sobre as tarifas de distribuição de energia elétrica, a gente, né, acaba tendo que mergulhar nesse assunto. Então, a gente estuda, a gente identifica, primeiro estuda, a gente quantifica esses impactos e tenta, da melhor forma e de forma mais rápida possível, implementar no nosso modelo de forma que os usuários, né, os nossos clientes, tenham condições de simular esses impactos tarifários, né, possíveis impactos tarifários que esse movimento, que qualquer movimento que a gente mergulhe sobre, né, possa causar sobre as tarifas. E aqui, né, vale até entrando um pouco no tema, né, no caso das fontes incentivadas da migração para o mercado livre, né, os consumidores que migrarem ainda vão continuar pagando pela tarifa de uso de sistemas de distribuição, né, que é onde a gente tem basicamente, né, o custo do transporte de energia, incluindo a transmissão e a distribuição, tem também as perdas, né, de energia na distribuição, assim como os encargos setoriais, que é onde tem justamente, né, a CDE, que é onde abarca que é o encargo setorial que contempla todos os subsídios do setor elétrico, incluindo aquele, né, que é de fontes incentivadas, que é o tema da nossa conversa. Muito interessante. Esse estudo que eu recebi, né, vocês investigaram esses impactos. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre os principais efeitos dessa abertura do mercado? O que vocês mostram nesse estudo, Helder? Bom, acho que primeiro, assim, importante, né, a gente pontuar algo assim que nos levou a fazer esse estudo, né? Basicamente, a gente começou a ver, né, notícias na mídia de que bilhões de reais, né, estimativas de bilhões de reais que impactariam as tarifas de energia em decorrência da migração e da inclusão desses subsídios, né, da ampliação desses subsídios para as fontes incentivadas. E aí, quando a gente, né, olhou para isso, a gente falou, mas e aí, né, será que realmente tem qual que é o impacto tarifário disso, né? Aí a gente precisou de um referencial, a gente falou assim, vamos partir de uma referência, e a melhor referência, porque, né, se a gente está falando de 50 bilhões de reais, por exemplo, mas 50 bilhões de reais, quem é que vai pagar, né? Se o planeta inteiro for pagar 50 bilhões de reais, vai ficar, né, praticamente nada para cada um, né? Mas aí a gente falou assim, vamos ver então qual que é o impacto em termos de tarifa, né? E aí que a gente começou a analisar e comparar, né, esses subsídios de fontes incentivadas em relação às tarifas.
Eu vou até abrir aqui o estudo para poder falar um pouco, olhando para o gráfico da figura 5. Na verdade, assim, né, a gente tem, em 2022, os subsídios associados às fontes incentivadas cobrados da distribuição somaram 6 bilhões de reais, né, do total que a gente tem de 32 bilhões da CDE, né, uma participação bastante grande. Isso representa 13 reais por megawatt-hora na média, tá? Tem, lógico, algumas diferenças entre distribuidoras, entre níveis de tensão e entre submercados, né, que está havendo uma transição da cobrança da CDE entre os submercados, né? Até agora o Norte e o Nordeste pagam um pouco menos, mas até 2030 todos os submercados vão pagar da mesma forma. Então, se a gente pegar esses 6 bilhões de reais e dividir pelo mercado que paga a CDE, esse é o valor, né? 13 reais por megawatt-hora, mais ou menos essa é a referência. Quando a gente vai, né, considerando um cenário de imigração, né, que a gente adotou como referência, que a gente pode falar um pouco mais sobre ele, a gente vê que em 2030, por exemplo, né, se esse cenário que a gente adotou, né, ele se realizar, a gente vai passar, né, vai ter um aumento aí de 13 reais por megawatt-hora para algo em torno de 21 reais por megawatt-hora, o que passa a representar 3,27% da tarifa, né? Então, hoje, 2022, a gente está com um valor de 2,17% da tarifa, né? Então, os subsídios de fontes incentivadas representem essa participação, né, de 2,17% na tarifa. E em 2030, a gente vai, né, se o nosso cenário se realizar, teria um aumento de um ponto percentual, né, em relação à participação na tarifa. Isso, 1,10 ponto percentual. Isso pode representar, né, é pouca coisa? Não sei, né? Vai depender um pouco do referencial, mas se a gente pensar que, em termos de subsídio, desses 6 bilhões, ele praticamente dobra para 12, né, enquanto o mercado que a gente está considerando aqui, que paga a CDE, né, de 2022 para 2030, aumenta algo em torno de 26%, né, é algo que cresce muito mais rapidamente que o mercado. Então, né, de alguma forma, é mais ou menos esse o resultado que a gente obteve com base num cenário de migração somente do grupo A, né, olhando somente a migração do grupo A. Bacana, Helder. A gente vai disponibilizar depois o link desse estudo, né, para o pessoal também poder acompanhar aí os gráficos, os números. Mas se você puder falar um pouquinho mais sobre as premissas que foram consideradas no estudo, que até provavelmente você não conseguiu colocar tudo ali, né? Então, se você puder dar um spoiler aqui para a gente, o que teve de premissa que você não escreveu ali para a nossa audiência? Tá. Na verdade, assim, quando a gente pensou em estudar o assunto e quantificar, né, os impactos tarifários, né, dos subsídios para fontes incentivadas, a gente pensou em olhar para o lado da oferta, né? A gente falou assim, vamos até onde que a oferta está disponível, né? A gente vai limitar o subsídio com base na oferta de fonte incentivada. E aí que a gente começou a mergulhar nas outorgas, nas DROs, né, que são os pedidos de outorga que são feitos, né, e que também tem essa discussão dos 200 gigawatts de outorga, que foi aquela corrida para conseguir a outorga antes do prazo que contempla, né, o benefício desse subsídio. E aí, né, porque a gente também não tinha esse número, então a gente foi atrás para poder levantar esses números. E, para nossa surpresa, o problema não está na oferta, né? Porque somente de outorgas já concedidas, né, pelo poder concedente, a gente tem, na verdade, 68 gigas, ou seja, 68 gigas é maior do que o mercado regulado, né, considerando ainda as perdas na distribuição, que inclui as perdas dos consumidores livres, inclusive, né? Ou seja, e daí tem as DROs, que são aquelas outorgas sob pedido de outorga, que ainda nem foi deliberado ainda, que ainda nem foi aprovado, que nem foram aprovadas essas outorgas ainda. E aí que chega nos 218 gigas. Aí a gente falou, poxa, então o problema não é a oferta.
Então, a gente percebeu que, na verdade, né, o impacto do subsídio de fontes incentivadas, ele vai se dar muito mais pelo lado, muito mais não, ele vai se dar pelo lado da demanda. Então, isso vai depender do quê? Da velocidade de migração, né? Então, basicamente isso. E aí, como que a gente faz? Né? Como que a gente fez para estimar esse impacto? A gente olhou para o passado, né? Como que a gente vai criar um cenário de migração? A gente olha para o passado. Então, a gente disse, olhando para os consumidores especiais, porque a gente entende que os consumidores que vão migrar, né, são os consumidores com uma característica, um perfil de consumo semelhante aos consumidores hoje, né, especiais. E a gente olha para os 12 últimos meses, qual que foi a velocidade de migração de conexões, então, como que o número de conexões aumentou nos últimos 12 meses, e qual que é a demanda média. Então, a gente usa a mesma velocidade de crescimento, né, dessas conexões, e para cada nova conexão que entra no mercado, a gente considera a demanda média, que foi de 211 kW, né? E aí que a gente, né, consegue quantificar o custo disso com base na tarifa, né, que é basicamente o desconto que se dá. O desconto que se dá é em cima do fio A e do fio B. Fio A são os custos do serviço de transmissão e fio B, os custos do serviço de distribuição. A gente tem uma projeção, né, dessas tarifas e, né, com base no crescimento do mercado e a tarifa que a gente projeta, a gente sabe quanto que né, quanto que representa esse subsídio. E aí a gente tem todo o conteúdo ali, né, com detalhamento no artigo. Helder, a pergunta que não quer calar, vocês fizeram a mesma análise para a consulta pública, essa da abertura para baixa tensão? Ou ainda não? Vai ter essa análise? Vai sair essa análise? Então, na verdade, justamente, né, é difícil fazer esse tipo de análise para baixa tensão, porque a gente não tem, a gente partiu de um referencial para fazer isso para o grupo A, né, que a gente sabe, tem o histórico todo de evolução e crescimento das migrações, né, e da demanda do grupo A, mas do grupo B a gente não sabe, né, e tem muitas incertezas também que envolvem, né, a migração do grupo A, do grupo B, né, dos consumidores de baixa tensão. Aqui só é importante destacar, né, que a gente até nem questiona, por exemplo, se os consumidores de baixa tensão são elegíveis ou não para se beneficiarem, né, do subsídio. A gente nem quer entrar nessa discussão, né, porque até vou pegar aqui um trecho, né, que a Lei 9427 de 96, né, que trata justamente do desconto para fonte incentivada, ela estabelece que os descontos incidem, né, na produção e no consumo da energia vendida, né, a consumidores especiais no ambiente de contratação livre. Então, assim, o que a gente fez foi tentar, né, quantificar o impacto considerando o B entrando também nesse rol de elegíveis para desconto no fio, né? Então, basicamente, isso que a gente fez. Mas, de qualquer forma, a legislação precisa ainda ser estabelecida, né? Ela vai ser estabelecida. Então, aí a gente vai ter um pouco mais de ideia do que pode acontecer, mas, né, não sei, a gente não quer fazer nenhum julgamento em relação a isso e nem dar uma opinião assim sobre se está certo, se está errado o consumidor do grupo B se beneficiar desse subsídio. Mas o fato é que os consumidores do grupo B são aqueles que pagam a maior parcela da energia, né? A maior parcela, desculpa, não da energia, mas do fio, né? Porque são aqueles que são atendidos depois de muita infraestrutura que está acima deles, né? Que está montante. Então, as linhas de alta tensão, os transformadores, até chegar, né, no consumidor. Então, a responsabilidade pelo uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, né, tem um peso muito maior para os consumidores de baixa tensão. Portanto, a tarifa para eles é muito maior, né? E aí a gente tem um impacto muito maior, né? Mas o que a gente fez foi, na verdade, uma simplificação. Então, a gente pegou e olhou com base o que aconteceria, olhando, por exemplo, tirando baixa renda, né? Então, a gente pega os consumidores do ACR de baixa tensão, que tem uma média de 235 kWh de consumo por mês, né? O que a gente fez foi, então, vamos pegar esse 10% desse mercado, né? E 10% desse mercado com uma demanda, né, de um consumo de 235 kW,
migrar. O que isso representa, né? A gente está falando em algo em torno de 2,9 bilhões de reais, né? Ou 6,49 reais por megawatt-hora, né? No cenário que a gente adotou. E isso, 10% do grupo B, significa, né, 7,5 milhões de unidades consumidoras, ou seja, é muita gente migrando, muitas unidades consumidoras. Faz sentido aí, no caso, né, o comercializador varejista, nesse caso, né, porque imagina a CCE tendo que lidar com 7,5 milhões de unidades consumidoras, né, é impraticável, né, enfim. Então, uma ideia, mais ou menos, aí do que a gente acabou tentando estimar com base nesse referencial que a gente adotou. São números um pouco mais teóricos, né? Como você falou, existem outros desafios para realmente você abrir para baixa tensão, né? Em relação a medidor, em relação a essa representação na CCE. Então, ainda temos algumas coisas aí para andar até a gente conseguir realmente ter essa abertura. Mas a discussão está aberta, né? O que é bacana. Helder, agora me diz uma coisa, vocês trabalham com tarifas, né? E essa abertura de mercado muda alguma coisa nos tipos de serviços que vocês oferecem, do tipo de soluções? Eu quero saber se vem novidade aí no front da TR em função da abertura de mercado. Olha, para a gente, do ponto de vista de negócio, né, é um bom negócio, né, porque para a gente é bom, na verdade, né, porque a abertura do mercado vai acabar, está, na verdade, já criando um aumento da concorrência, né, um aumento da concorrência, e um aumento da concorrência, necessariamente, a gente está falando de preços menores. E para que as comercializadoras, as empresas que vendem energia, né, elas tenham e passem a oferecer, né, um produto competitivo, muitas vezes esse produto ele é vinculado à tarifa, né, como referencial. Então, te ofereço, né, a tarifa regulada menos X%, né, que o pessoal fala de desconto garantido ou cativo menos, né, existem, né, inúmeros modelos de venda, né, e aí as comercializadoras vão precisar vão acabar assumindo um risco, né? Porque também tem alguma questão de PLD, de encargos, né? Que o comercializador varejista vai ter que assumir, e aí, né, ele vai ter que também entender um pouco mais de tarifa. Então, para a gente, de alguma forma, é bom, né? É bom para a gente aumentar o nosso negócio, né? E nesse ponto, acho que é interessante, né, que a gente... Bom, e aí, né, justamente por causa disso, a gente está programando né, para a próxima atualização do nosso sistema, do SET, que, por sinal, né, para vocês terem uma ideia, como o mercado ele é muito dinâmico, né, a gente, nesses 11 anos de TR, a gente já fez, né, mais de 250 atualizações da plataforma. A gente fala que, em média, são 2 atualizações por mês, né? E na próxima atualização, a gente vai disponibilizar para os usuários, para os nossos clientes, uma ferramenta que vai servir justamente para quantificar e estimar os impactos tarifários a depender dos cenários de migração, da velocidade da migração. E aí é legal que a gente coloca os parâmetros, né, nesse modelo, e é legal que o usuário pode alterar esses parâmetros, de tal forma que ele possa aumentar a velocidade da migração ou reduzir a velocidade da migração e, né, ver qual que é o resultado tarifário disso, né, o resultado de diferentes cenários, né? Então, acho que vai ser bem legal isso que a gente está preparando. Eu acho que a gente vai precisar da sua presença na escola para mostrar o SET para os nossos alunos. O que você acha de marcar uma apresentação do sistema para os nossos alunos? Não, com certeza. Acho que a gente pode marcar sim, Fabiola, com certeza. É bem legal, que a gente pode até entrar em algumas questões que estão acontecendo agora no mercado, olhar, por exemplo, como é que está a energia de reserva, qual é o impacto, por exemplo, do PCS, né, que é aquele leilão de emergencial, o que isso influencia na tarifa, olhar também o impacto né, futuro do novo encargo de reserva de capacidade na forma de potência, né, que é um produto um novo produto, né, que a gente teve o primeiro leilão que foi realizado em 21 de dezembro do ano passado, né, que é o leilão de reserva de capacidade na forma de potência. Isso vai
ser pago via um novo encargo, que vai ser cobrado a partir de 2026, né, que é o encargo de potência para reserva de capacidade. Então, com certeza, vai ser um prazer, se só a gente marcar. Muito bom. Eu até lembro também li um outro artigo de vocês que vocês fazem as análises do ERCAP, né? Assim, realmente tem volumes, dependendo do cenário, bem pesados aí para o futuro. Então, já fica pré-marcada como falar, um tour por dentro do set para a gente explorar cenários. Isso que eu acho que é bacana também, Helder, porque a gente está aqui falando, né, de tarifa, mas veja só, né, quem comercializa energia, seja um gerador ou comercializador, precisa entender de tarifa. Assim como quem vende, né, energia regulada, né, por meio de tarifa, precisa entender também do negócio de geração. E é um pouco do que a gente prega aqui na escola, que você, para ser um profissional completo, você precisa entender de tudo. Você precisa entender de geração, de transmissão, distribuição, comercialização, e eu acho que nosso bate-papo aqui coroa, né, mostra como realmente esses estudos de inteligência de mercado, você precisa ser um profissional bem completo. Agora, para fechar, eu queria saber a sua visão, se é que você pode compartilhar com a gente, sobre as tarifas para o ano 2023. O que temos aí pela frente? A gente tem para o ano que vem, a gente, assim, de forma geral, e olhando a média, né, a gente está com uma visão bastante otimista em relação às variações das tarifas para o ano que vem, para 2023. Porque existem vários movimentos aí que estão contribuindo para a gente ter um conforto em termos de variação de tarifa, né? A gente está, assim, olhando a média, praticamente a tarifa estável no ano que vem. Tem distribuidoras que estão tendo redução, inclusive, de tarifas, outras têm um aumento. O que a gente percebe, por exemplo, é que as distribuidoras que têm evento tarifário no primeiro semestre, principalmente no primeiro quadrimestre, a expectativa é de ter uma redução das tarifas no ano que vem. Por quê? Porque, basicamente, o que aconteceu, né, na definição das tarifas dessas distribuidoras do primeiro quadrimestre, né, desse ano, o que acontece, né? O efeito, o passivo da crise hídrica que nós tivemos no ano passado não foi contemplado na tarifa de 2021 dessas distribuidoras. Ele teve que ser todo concentrado em 2022, ou parte dele, né? Porque uma parte também veio via empréstimo da conta Covid e a conta escassez hídrica, né? Mas basicamente a conta escassez hídrica nesse momento. Mas o que aconteceu? Em 2021, quando a tarifa dessas distribuidoras foi definida, né, não se esperava, né, que haveria uma crise a partir do meio de 2021. Então, a tarifa que foi definida com base num cenário, né, olhando para o futuro. E aí, quando começou, né, a se intensificar a crise hídrica, principalmente ali em agosto, setembro de 2021, né, apesar ainda da gente ter uma bandeira conjuntural, né, a bandeira de escassez hídrica a R$142 no megawatt-hora, mesmo assim ainda não foi suficiente para cobrir todos os custos associados à crise que nós tivemos. Então, basicamente, risco hidrológico associado a Itaipu, risco hidrológico associado à energia de cotas, aos contratos de compra de energia no ambiente regulado, na modalidade quantidade, tiveram seu risco repactuado lá em 2015, né, quando teve a repactuação do risco hidrológico. O ESS, né, tanto o ESS segurança energética quanto o ESS descolamento, né, quando o CVU da usina está acima do PLD, mas dentro da ordem de mérito, ele está abaixo do CMO, né, quando o CMO bateu em 2.000 e não sei quantos reais por megawatt-hora, né? Então, todos esses elementos, né, fizeram com que as distribuidoras, na liquidação da C7, fez com que elas tivessem que tirar dinheiro do próprio bolso. Então, criou-se um passivo financeiro que foi reconhecido na tarifa desse ano, né? Então, mesmo, por exemplo, se a gente pega as distribuidoras, tem evento no primeiro, logo no começo, né? A Light ou a Enel Rio de Janeiro, que é em março, ou mesmo as de abril, né? Olha-se para o saldo da bandeira, né? O último saldo da bandeira. Então, se eu estou olhando para abril, por exemplo, um reajuste que é em dia 8 de abril, CPFL Paulista, por exemplo, né? Eu tenho que olhar dia 8 de março. Em 8 de março, qual que era o saldo da conta bandeiras que havia sido publicado pela ANEEL? Não sei, acho que devia ser o de dezembro ainda. O que recuperou, né, o fluxo de caixa das distribuidoras, recuperou o caixa das distribuidoras, foi a gente ter
né, condições para ter uma bandeira verde entre janeiro e abril, e a gente ter a bandeira de escassez, né? Então isso contribuiu, mas essas distribuidoras não tiveram tempo suficiente para ter essa receita, né? E aí esse recurso teve que ser considerado na tarifa. Então a tarifa ficou lá na média de R$17, 17% de aumento, né? Então o que acontece é que esse ano, como a gente não está constituindo, né, um passivo associado a uma crise, porque a gente não está enfrentando nenhuma crise, quando chegar em 2023, o passivo de 2021 vai ter cessado, não vai precisar ser pago, e não vai ter nenhum passivo de 2022, né? Então a tarifa tende a cair. Além disso, a gente tem também, pelo menos na nossa projeção, uma expectativa de Itaipu, né? Itaipu uma redução, né, da ordem de uns 45% por causa do fim do custo da dívida, né? Então tem essa expectativa também. Além disso, tem mais um item importante que importantes distribuidoras passam por revisão tarifária no ano que vem. E o que isso significa, né? Boa parte dessas distribuidoras que passa por revisão tarifária em 2023, elas têm ainda o contrato de concessão antigo, que é regido pelo PRORET, e isso significa que o reajuste que foi dado para elas, o reajuste da parcela B, nos últimos 4 anos, ele se deu em função do IGPM, que em algum mês ali, considerando os últimos 12 meses, passou de 40%, né? Então, todo o impacto tarifário, né, olhando para a parcela B da distribuidora, que aconteceu, que foi realizado nos reajustes em razão da aplicação da metodologia, da aplicação da cláusula econômica dos contratos de concessão, quando chega na revisão tarifária, né, eu olho e falo, opa, esses custos cresceram, né, pelo fato de ter essa regra, muito mais do que de fato deveria ter crescido, né, do que as despesas da distribuidora cresceram, né? E aí a ANEEL dá um corte. Então, assim, algumas distribuidoras importantes do ponto de vista de mercado, de representatividade do mercado, devem ter uma redução, né, da sua parcela B para corrigir ou para reequilibrar justamente essa distorção ocasionada pela aplicação do IGPM nesses últimos 4 anos. Então, mais ou menos isso, assim, uma visão geral para vocês entenderem. Nossa, muito bom, Helder. Foi praticamente uma aula aqui e já ficamos, então, com esse compromisso de você mostrar os por dentro do set lá na escola, tá? Porque legal, combinado. Para a gente brincar aí com alguns cenários interessantes. Aí, a hora que você tiver a funcionalidade da migração, vamos testar lá junto com os nossos alunos, tá bom? Perfeito, combinado. Legal. Mas, Helder, olha, tem uma hora que o bate-papo tem que acabar, né? E chegou ao fim. Queria te agradecer demais aqui pela presença. Volte sempre que você quiser. Você, Paulo, a TR está sempre de portas abertas. A Rede Energia está de portas abertas para a TR. E aí eu queria pedir se você tem algum recadinho final para os nossos ouvintes. Agora é a hora. Legal. Bom, acho que, né, só falar sobre a TR, né? Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a TR, entrar no nosso site, que é o www.trsolucoins.com, e também na nossa página do LinkedIn, acho que é a rede social que a gente mais alimenta e utiliza bastante, onde que a gente publica publica todas os nossos artigos, faz toda a nossa publicação pelo LinkedIn. Então, fiquem à vontade, né, de entrar lá e se inscrever no nosso ou acompanhar, né, a nossa página no LinkedIn. Muito obrigado mais uma vez, Fabiola, pela oportunidade. Espero que tenham gostado. Com certeza, Helder. A gente adorou e logo mais a gente marca mais um aí. E antes de me despedir, eu queria deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe os seus 5 estrelas aqui nesse podcast. Até a próxima!